Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 3 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever aqui no meu canal, o canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltovieira.com, e na sequência clicar na opção aí de se inscrever. Você pode também receber aí as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão de compra e venda. Receber isso no seu celular, no seu desktop. Para isso basta você clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos da página que será aberta para que você possa testar aí gratuitamente durante um determinado período esse serviço de recomendações e de informações relevantes durante o pregão. Na videoanálise do pregão de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, Pomo 4, B3SA3, IP3, CROT 3, ESTC3, CC Real 3, ENGIE 11 e BBAS 3, Banco do Brasil. Ibovespa fechando aí em alta, boa recuperação agora no finalzinho do pregão. Se a gente jogar aqui no gráfico de 60 minutos, observe essa última hora de pregão. Ibov subiu simplesmente 1,65% nesta última hora de pregão. Então, bela recuperação do índice Bovespa para o fechamento do pregão, que passou o pregão boa parte dele em baixa, chegando aqui está em baixa ali um pouco superior a 1%, e essa recuperação de 1,6% reverteu completamente a queda aí do dia. Então o Ibov segue de forma positiva, alinhado mais para cima, tendência de alta, sem resistência pela frente. Então o único ponto de suporte mais relevante para o Ibov que eu vejo é essa região aqui, que inclusive se aproximou no pregão de hoje, região basicamente de mais teste de dois topos anteriores, na verdade até quase que três topos, né? Se descer um pouco o tempo gráfico, a gente vai observar um topo aqui nessa região, também no gráfico de 60 minutos, gráfico de 120 minutos, gráfico intraday. Então temos o Ibov totalmente alinhado para cima. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Nos futuros, mini índice aqui se recuperando também, ainda, na verdade já fechou aqui o pregão para o mini índice. Candle forte na última hora de pregão, correção aqui basicamente em duas etapas. Candle forte ficando alinhado mais para quê? Para você buscar a operação de compra a favor desse atual movimento de subida do G60. Gráfico de 10 minutos, a entrada seria através de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de um gráfico de 5 minutos. Para se buscar a operação de venda, o ideal seria aqui para baixo dessa região, ou seja, usar a região ali dos 90.610 pontos como um patamar de resistência para buscar venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A outra forma de buscar venda é se esticar muito para cima esse próximo movimento de subida, após gerar algum sinal de topo no G30 ou no G60, aí sim se encaixaria buscar venda mais de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas enquanto o mercado não fizer algo nesse sentido, contexto nesse momento, acabando aqui o pregão de hoje, está mais para se buscar mais operação na ponta compradora de day trade a partir do próximo pregão. Dólar, dia de hoje, mais um dia de queda, 0,71% de queda, gráfico de 60 minutos, segue aqui um movimento bem longo para baixo, dentro agora de um movimento de correção, movimento aqui no gráfico diário, desculpe, no gráfico de 60 minutos, superando a máxima ali do candle anterior, vindo aqui para cima, mas um movimento de correção ainda bem fraco em relação à queda, mas enquanto se mantiver dentro desse movimento de subida do G60, possibilidade de buscar entrada na ponta compradora através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, preferencialmente fundo ascendente do que pivô de alta. Por outro lado, abriu aqui, veio aqui em cima, bateu nessa média, já gerou sinalização de topo no gráfico de 60 ou de 30 minutos, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, a favor da tendência do G60. O ideal seria ter uma correção um pouco maior, para se ter uma expectativa de ter um movimento um pouco maior para baixo, aqui, ou seja, uma melhor relação isso ganha a partir do próximo pregão. Seguindo aqui para o próximo ativo a ser falado, que são as ações, PETR4 no dia de hoje. Deixa eu só ver a questão dos ajustes, tudo certo, tá? PETR4 no dia de hoje, alta de 2,45%. Também conseguiu ganhar força aqui mais para o fechamento do pregão, boa alta, conseguiu entrar ali na zona, basicamente testar hoje aqui uma região já mais para resistência. Eu diria que o valor mais forte para resistência, região dos 24,29 a 25,20. Aí tem alguns pontos de máxima ali na faixa dos 25,48 e 25,80. São as resistências mais próximas que eu identifico para PETR4. Movimento longo para cima,
vai ficar muito mais para se buscar a operação de compra pós movimento de baixa no gráfico diário ou no gráfico de até mesmo um gráfico de 60 minutos, mas um gráfico diário principalmente a favor de um novo movimento de subida no semanal. Então esse ativo vai tendo aí uma sinalização de provável retomada da tendência de alta no gráfico diário no curto prazo a favor de também retomar a sua tendência de alta pelo gráfico semanal. Olhando agora para Vale 3, lembrando, para quem está comprado, traz a chance de se buscar ali trabalhar com stop de proteção através aí de mínimas ascendentes do gráfico diário. Na Vale 3, o dia de hoje de queda forte de 4,09%, a Vale perdeu a região aqui de suporte, segue dentro da sua tendência de baixa. Agora esse topo é o topo mais relevante no sentido de avaliar o final dessa tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Se retornar para cima desse topo, ela anula a tendência de baixa e traz aí um cenário para se voltar a pensar um pouco mais em operação na ponta compradora. Nesse momento, está mais para a operação na ponta vendedora e principalmente num gráfico de menor periodicidade, mais para um gráfico de 60 minutos. Ou seja, se no gráfico de 60 minutos bater aqui nessa região que ela perdeu de 3 fundos anteriores, por volta dos R$ 49,45, bateu nessa região aqui e gerou sinalização de topo descendente no G60, fica mais para se trabalhar na venda pelo gráfico intraday em cima da Vale 3. Pomo 4 hoje bateu no objetivo que a gente tinha estipulado para essa operação, então essa operação foi encerrada. Essa operação da Pomo 4 trouxe aqui um ganho de 7,41% e esse ganho de 7,41% representou um crescimento de 1% sobre o capital total após essa operação da Pomo 4. O outro ativo que nós encerramos aí no objetivo foi a B3SA3. Enquanto a Pomo 4 foi lá e bateu no objetivo e recuou, a B3SA3 bateu no objetivo e passou batida pelo objetivo, né? Foi lá fechar no pregão de hoje com alta de 4,35%. Mas essa operação trouxe um ganho aqui de 5,13% e isso representou um crescimento de 0,82% sobre o capital total, essa operação da B3SA3. Hoje tivemos aqui a IP3 também gerando a possibilidade de uma compra. Eu recomendei compra na IP3 na superação da máxima desse candle aqui do G60. Um stop aqui para baixo, a ação ganhou aqui força e veio aqui fechar o pregão de hoje com alta de 1,44%. Então essa compra ali baseada no G60 foi o que? Baseada em cima de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Compra ali de fundo ascendente tentando pegar o próximo movimento de subida. É o que está acontecendo aí no ativo. Então, essa operação da IP3, passando os dados dessa entrada, 31,01, stop em R$ 30,39, objetivo na faixa dos R$ 31,94, podendo estender um pouco mais até para cima esse objetivo, risco de 2%, alocando 22% do capital total em cima dessa operação. Resistência mais importante para a IP3, está bem evidente aqui essa região de dois topos anteriores, uma região ali por volta de 31,88, depois 32,33 e mais acima 32,54. Na sequência, CROT 3. CROT 3 também recomendei compra no pregão de hoje, pelo gráfico de 60 minutos, se superasse a máxima aqui desse candle. Essa compra foi executada, mas ela terminou vindo para baixo e perdeu a mínima, que era o ponto do candle que acionou a compra pelo G60, assim também operando a favor da tendência. Mas o ativo foi lá, acionou nossa saída e depois, na última hora de pregão, fechou lá em cima, ou seja, acima da máxima do preço que a gente tinha entrado. Mas enfim, bateu no nosso stop, acionou a nossa saída CROT 3. Essa operação da CROT 3 trouxe aqui uma perda de 1,61%. Isso representou uma redução de 0,19% do capital total nessa operação da CROT 3. Aí logo na sequência, depois de acionar o stop, tinha um ativo que eu estava mais de olho dentro desse setor, que era a STC3. E aí eu optei por entrada na STC3 pelo gráfico diário, ativo aqui fechando um candle de definição. Mas qual a minha expectativa nesse papel? Só passando logo os dados dessa entrada da STC3, 24,77. Ela fechou muito próximo do preço de entrada, ali por volta dos 24,83, 24,77, está praticamente no preço de entrada, 23,64 ponto de stop, 26,47 o objetivo, risco de 4,56%, alocando 11% do capital total nessa operação. Então qual é a minha expectativa em cima desse ativo? Esse ativo vinha com a tendência de baixo, no gráfico diário, de curto prazo, topos e fundos descendentes. Esse movimento de subida rompeu essa máxima, só que agora está respeitando essa resistência. Esse candle foi forte, aqui para mim é um candle um pouco mais para uma correção da forte subida, podendo até estender um pouco mais essa correção, mas a expectativa é, na minha opinião, é mais para cima. Se a gente olhar para o gráfico semanal, tem uma tripla resistência ali no gráfico semanal bem importante.
ela gerou aqui um movimento de subida, gerou uma correção e começou um movimento de subida de maneira forte pelo gráfico diário. Dá para se observar aqui 3 pregões fortes que detonaram aqui os 6 pregões anteriores. Então a expectativa é que esse movimento venha romper essa região. Então, por que aloquei risco nessa operação? Porque se ela conseguir realmente romper essa região aqui de resistências anteriores, ela tende a ganhar uma aceleração nesse movimento e pode trazer uma boa relação risco-ganho para essa operação. Então, esse é a meta em cima da, na verdade, a expectativa em cima dessa operação da STC3. CCRO3, operação que a gente está em aberto, alta de 3,25% no pregão de hoje, foi entrada no pregão de ontem, seguimos aí comprados nessa ação, sem nenhuma alteração em relação à nossa compra executada no pregão de ontem. Temos também compra em aberto na ENGIE 11, que fechou na máxima do dia também, com alta de 0,53%. Seguimos aqui comprados com expectativa também de movimentação maior para cima. Depois disso, vou falar aqui de BBAS3, Banco do Brasil. Ativo que no gráfico diário está em tendência de alta, está em tendência de alta no gráfico semanal, em tendência de alta no gráfico mensal. Enfim, ativo totalmente alinhado para cima. Pregão de hoje, terminando aqui em leve alta de 0,41%. Entrada pelo gráfico diário fica um pouco mais difícil em termos de posicionamento de stop, porque já fez todo o movimento de subida, e fica um pouco mais para entradas pelo gráfico 60 minutos, como aconteceu aqui no fechamento do pregão. Essa última hora de pregão, inclusive, superando ali a máxima de, vamos dizer assim, 2 martelos aqui no gráfico de 60 minutos, superou e fechou bem essa última hora de pregão. Se qualquer entrada que tiver feito com um prazo bem mais curto, stop ficaria abaixo da mínima desse fundo gerado, ou seja, stop abaixo dos 47,85, tentando pegar o próximo movimento de subida aqui no gráfico de 60 minutos em cima de Banco do Brasil BBAS3. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, se inscrever gratuitamente aí no canal. Um grande abraço e até o próximo pregão.